Oi, gente, boa noite, a paz do Senhor Jesus, excelente dia para você que está me escutando. Hoje eu trago uma mensagem abençoada para sua vida. Vou falar de incentivo, irmãos. Você precisa de incentivo para fazer algo na sua vida? Você tem precisado, desejado, né, para que alguém te ajude, te empurre ali, te leve, né, para aquilo que você deseja fazer, ou você por si mesmo levanta e anda? E eu quero falar sobre isso mediante a palavra de Deus. Lucas capítulo 5, versículo 27. Vamos falar da vida de Levi, também conhecido como Mateus. Diz assim a palavra: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Irmãos, eu tenho essa palavra para falar e meditar com você nessa noite. Olha só, muitas vezes a gente quer tomar atitudes na nossa vida, nós queremos mudança, nós queremos uma transformação, queremos assim que algumas coisas, né, sejam colocadas em lugares diferentes, em mudar as posições, as prioridades, e às vezes a gente não tem coragem de agir, de tomar uma atitude, de começar essa mudança. E tem dois tipos, né, que a gente pode observar: pessoas que elas necessitam de um incentivo, e pessoas que elas vão sem precisar que ninguém faça nada, né? E Levi, a gente vê aqui a Bíblia diz aqui, né, irmãos, que ele estava ali na alfândega, né, na recebedoria, e ele estava ali provavelmente, né, ele era um judeu. Levi, ele era um judeu designado pelos romanos para coletar os impostos ali. Por isso que ele estava ali na coletoria, né, na recebedoria ou alfândega, vamos dizer o nome que você achar melhor. E ele estava ali para coletar os impostos dos judeus. Mas ele já estava cansado daquela vida, e a gente vê por essa atitude que ele tomou quando Jesus se apresentou para ele. Ele já estava cansado, ele já estava querendo uma mudança. Sabe quando você está cansado de uma situação, cansado de viver daquela maneira, e você fala: preciso mudar, mas você nunca muda? E aí você fica esperando o momento certo para você falar: não, agora deu, basta, não quero mais. Então foi assim, irmãos. Aí passa Jesus, e Jesus passando, conhecendo o coração daquele homem, Jesus olha para ele, e a Bíblia diz que ele fala, né, segue-me. Simples assim, me segue. E aí Levi levanta e segue Jesus, convida Jesus para um banquete na casa dele. Ou seja, convida Jesus, né, para uma festa, porque ele estava tão feliz daquela mudança na vida dele que ele falou: agora eu vou festejar, vou comemorar. E Jesus vai para esse banquete. A palavra diz que lá tinham muitos publicanos, né, e muitas pessoas à mesa, e começaram a murmurar, a reclamar ali. Os fariseus, né, começaram a reclamar contra os discípulos, né? Por que eles comem com os pecadores? Enfim, irmãos, criticando, né, aquela atitude tanto de Levi como de Jesus. E Levi, irmãos, não estava mais nem aí para aquelas críticas, sabe? Tem momentos na nossa vida, eu estava pensando sobre isso, tem momentos na nossa vida que a gente fica tão preocupado com os terceiros, com as pessoas envolvidas, que a gente não tem coragem de mudar, não tem coragem de tomar uma atitude, não tem coragem de fazer, né, algo que está no nosso coração. Levi, ele estava cansado daquela vida, ele não queria mais ser um coletor de impostos, ele agora queria seguir Jesus, ele queria ter paz no coração que talvez ele não tivesse antes, ele queria ter tranquilidade. E ele, quando ele ouve ali Jesus falando: olha, me segue, porque Jesus conhecia a intensidade da vontade dele de mudar, né? Jesus conhecia ali o clamor da alma daquele homem, e ele fala: olha, se levanta e me segue. E ele simplesmente, a Bíblia diz, se levantou e o seguiu, deixando tudo para trás, irmãos. Ele abandonou ali, ó, aquilo que ele estava fazendo, e foi seguir Jesus. Então, quando ele chama Jesus para um banquete na casa dele e começam a criticar, ele não se importa com aquela crítica. Por quê? Porque ele estava decidido, determinado: não, eu vou mudar, e aí eu sei que vou ter crítica, porque olha, toda vez que você decidir uma mudança na sua vida, vão se levantar pessoas para dizer que, para que isso? Para desencorajar a sua mudança. Vão se levantar pessoas para criticar a sua mudança. Vão se levantar pessoas para dizer: para que você tomou essa atitude? Não era necessário. Mas, irmão, sobretudo, tenha certeza daquilo que você está fazendo. Seguir a Jesus era o melhor caminho que Mateus, né, que Levi, Mateus também conhecido, poderia tomar na vida dele, e ele não teve dúvida. Então, quando ele chama Jesus para um banquete, Jesus está ali com um banquete com os publicanos, tinham pecadores também, porque todo mundo erra, todo mundo é pecador, né, irmãos? Todo mundo tem o seu momento de falha, de fraqueza. Nós precisamos todos os dias da misericórdia do Senhor.
Então, quando ele olha para aquilo ali e aquelas críticas, ele não se importa. E Jesus fala, olha, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Se você está achando que você é muito santo, então o que você está fazendo aqui? Eu não vim, né? O médico, quem precisa de médico é quem está doente. Ou seja, se você está bem, está tudo bem com você. Se você acha que você é santo, se santifique mais, né? Como se Jesus falasse, deixa eles aqui comigo. Mas eu quero me ater mais nessa mensagem, né? Só queria falar ela completa, mas eu queria me ater mais a parte do incentivo, a parte da mudança. Muitas vezes nós queremos uma mudança de vida, uma mudança na nossa saúde, uma mudança no nosso modo de agir, uma mudança no nosso modo de pensar. E a gente fica muito preocupado com as pessoas que estão ao nosso redor, o que vão falar, o que vão pensar, o que vão, né, fazer em relação a essa mudança. Irmãos, não se importe muito com isso, se importe em fazer aquilo que você tem desejo de fazer, lógico, coisas corretas, nós estamos falando de coisas, né, decentes, coisas corretas. E essa mudança às vezes é necessária na nossa vida. E quando você precisa mudar, irmãos, principalmente para servir a Deus, né? Muitas vezes a gente fica, pessoas que ainda não conhecem o Senhor, elas vão servir a Deus, elas ficam com medo das críticas, com medo de que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer. Por que você agora é servo de Deus, irmãos? Você não vai mais fazer isso, não vai mais fazer aquilo. Servir a Deus é a melhor decisão da sua vida. Servir a Jesus é a melhor escolha que você pode fazer na sua vida. Então Mateus, ele sabia o que ele estava fazendo. Eu não quero mais ser isso aqui. Não que você tenha que abandonar, irmãos, tudo, né? Jesus, ele vai colocar as coisas no lugar na sua vida. Mas a decisão de quero servir a Deus tem que partir do seu coração. Porque o Senhor está à porta e bate, né? Aquele que abrir, ouvir, ele vai entrar, vai mudar tudo, vai ceiar com você, né? Ou seja, vai ter uma comunhão com você. Então, abra seu coração nessa noite, né? Não espere o incentivo de pessoas. Não, você tem que fazer mesmo, você tem que servir mesmo, porque muitas vezes isso não vai acontecer, irmãos. Muitas vezes, muito pelo contrário, você quer se consertar, você quer se endireitar, você quer, né, ter uma vida melhor do que você está tendo no caso de andar direito, andar correto, e as pessoas vão dizer, pra que isso? Pra quê? Não, mexe com isso não, irmãos. Melhor decisão da sua vida é servir a Jesus. Melhor decisão da sua vida é seguir ao Senhor, porque além do mais, irmãos, Ele tem o controle de tudo. A sua vida está na mão do Senhor, então quando você abre o seu coração, eu vou ser servo de Deus, eu vou ser serva de Deus, irmãos, melhor ainda, né? Mais ainda o Senhor vai fazer, mais ainda o Senhor vai te abençoar, mais ainda o Senhor vai te livrar, vai te guardar, e você vai estar sendo um exemplo, um testemunho para toda a sua casa, toda a sua família. Quando o Levi, ele convida aquelas pessoas para um banquete na sua casa, a sua família estava ali vendo aquela mudança, vendo aquele desejo de mudança, vendo o testemunho, né? De Mateus, de Levi, diante de Jesus. Então, quando você muda, pessoas ao seu redor mudarão automaticamente, irmãos. Muitos para o bem e muitos, né? Muitos vão rejeitar e muitos você vai atrair também. Mas o importante é que você vai ter o Senhor na sua vida, você vai andar com o Mestre. A partir daquele momento ele virou discípulo de Jesus. Ele foi escolhido por Jesus, ele ficou ali, aprendendo no dia a dia com Jesus. E então eu quero dizer para você, não espere incentivos de muitas pessoas para você aceitar Jesus, receber Jesus como Salvador, para você perseverar na presença do Senhor, porque às vezes até você já é servo de Deus, e ao invés das pessoas te incentivarem a isso mesmo, faz mais, né? Busca mais, não. Você muitas vezes não vai encontrar esse incentivo. Mas eu quero dizer através da palavra do Senhor nessa noite para você, busque, né? Busque o incentivo que vem do alto. Busque fazer aquilo que está no seu coração. Deus, eu vou te buscar. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me dedicar. E o Senhor vai respaldar tudo que você colocar a mão para fazer, irmãos. Que Deus te ajude, te abençoe. Que Deus te fortaleça, que você entenda que o maior incentivo tem que vir de dentro do seu coração, de dentro de você. Decida mudar hoje e busque essa mudança em Deus. Você vai ver quão grandes coisas Ele vai fazer a seu favor. Que o Senhor te ajude e te abençoe e guarde a sua vida em nome de Jesus. Até amanhã para mais uma mensagem, se Deus nos permitir.